Saudações a todos, aqui é o professor Ângelo em mais uma videoaula do curso de Pré-Cálculo online. Hoje falarei sobre função exponencial, comentando algumas propriedades, a forma do gráfico e iniciando o estudo de equações exponenciais. Funções exponenciais aparecem com frequência em diversas situações, por exemplo, no estudo do crescimento de populações, juros compostos, decaimento radioativo, estimativa da quantidade de uma droga na corrente sanguínea de um indivíduo e por aí vai. Apenas como motivação, vejamos duas situações em que funções exponenciais aparecem de maneira natural. Suponha que fazendo amostras de uma população de bactérias em certos intervalos de tempo, fique determinado que a população dobra a cada hora. Se o número de bactérias no instante t for p de t, sendo t medido em horas e a população inicial p de 0 igual a 1000, então podemos concluir que p de 1, que corresponde à população após 1 hora, será 2 vezes p de 0. Como p de 0 é igual a 1000, temos 2 vezes 1000. Passado mais 1 hora, a população será p de 2, que corresponde a 2 vezes p de 1. Como p de 1 é 2 vezes 1000, multiplicando este número por 2, encontramos 2 ao quadrado vezes 1000. P de 3 é 2 vezes a população que tinha a 1 hora antes, ou seja, 2 ao quadrado vezes 1000. Multiplicando este número por 2, temos que P de 3 será igual a 2 ao cubo vezes 1000. Note que quando t é igual a 1, a população é 2 vezes 1000, sendo, embora não escrevemos, o expoente deste número 2 é igual a 1. Quando t é igual a 2, a população será 2 ao quadrado vezes 1000, e o expoente deste número 2 é 2, igual ao número t. Quando t é igual a 3, a população será 2 ao cubo vezes 1000, e o expoente deste número 2 é 3, igual ao valor de t. Intuitivamente, parece razoável supor que para um t qualquer, a população p de t será igual a 2 elevado a t, né? Ou seja, o número t vem como expoente desse número 2, e então multiplicamos por 1000. Se chamarmos 2 elevado a t de f de t, podemos reescrever p de t como sendo 1000 vezes f de t. A função f de t dada por 2 elevado a t é um exemplo de função exponencial. Vejamos esta outra situação. A vida média do estrôncio 90, representado por este símbolo, é de 25 anos. Isso significa que a metade de qualquer quantidade do estrôncio 90 vai desintegrar em 25 anos. Se uma amostra de estrôncio 90 tiver massa de 24 mg, encontre uma expressão para a massa m de t que sobrará após t anos. O que nós estamos procurando, então, é uma expressão para a massa dependente do tempo. Ou seja, uma vez fornecido um instante t, m de t fornece qual é a massa de estrôncio 90 naquele instante de tempo. Então, se t é igual a 0, m de 0 é a massa inicial, que é 24 mg. Passado 25 anos, teremos m de 25, que será metade de 24. Passado mais 25 anos, teremos m de 50, que será metade de m de 25, ou seja, 1 sobre 2 ao quadrado vezes 24. Passado mais 25 anos, m de 75 será metade de m de 50, ou seja, 1 sobre 2 ao cubo vezes 24. Passado mais 25 anos, teremos m de 100, que será metade de m de 75, ou seja, 1 sobre 2 à quarta vezes 24. Observe que quando t é igual a 50, o expoente do denominador desta fração é igual a 2, que corresponde a 50 dividido por 25. Quando t é igual a 75, o expoente do denominador desta fração é igual a 3, que corresponde a 75 dividido por 25. Quando t é igual a 100, o expoente do denominador desta fração é igual a 4, que corresponde a 100 dividido por 25.
Então, observamos que o valor da massa está sendo sempre igual a uma fração com base 2 elevado a um expoente, que corresponde ao tempo dividido por 25. Depois, pegamos essa fração e multiplicamos por 24. Então, m de t parece razoável supormos que seja igual a 1 sobre 2 elevado a t dividido por 25 vezes 24, que também pode ser escrito como 24 vezes 1 sobre 2 elevado a 1/25 avos, tudo isto elevado a t, que é igual a 24 vezes f de t, sendo f de t dada por 1 sobre 2 elevado a 1/25 avos elevado a t. Esta expressão f de t também é um exemplo de função exponencial. Note que a função exponencial que encontramos aqui é diferente da comentada no exemplo anterior. Convém, portanto, estabelecer o que entendemos por função exponencial. Dado o número real a maior do que zero e a diferente de 1, chamamos de função exponencial de base a função f de r em r, que a cada x real associa o número a elevado a x. Em símbolos, escrevemos f de r em r, que a cada x associa a elevado a x. Por exemplo, f de x é igual a 2 elevado a x e g de x igual a meio elevado a x são exemplos de funções exponenciais. Neste primeiro caso, o número a é igual a 2 e neste segundo, o número a é igual a meio. Funções exponenciais possuem um gráfico bem característico. Basta marcarmos alguns pontos no plano para termos uma ideia de como é o gráfico da função. Considere, neste caso, f de x igual a 2 elevado a x e g de x igual a meio elevado a x. Vamos fixar para x os seguintes valores: 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Calculamos os valores de f de x para todos esses valores de x. Note que o número 8 é igual a 2 elevado ao cubo. O número 4 é igual a 2 elevado ao quadrado. Quando x é igual a 1, temos que 2 elevado a 1 é 2. Quando x é igual a 0, 2 elevado a 0 é 1. Para x igual a menos 1, 2 elevado a menos 1 é meio. Para x igual a menos 2, 2 elevado a menos 2 é 1 quarto. Para x igual a menos 3, 2 elevado a menos 3 é igual a 1 oitavo. Plotamos aqui no plano cartesiano os pontos que possuem estas abscissas e estas ordenadas. Então, este ponto é o ponto de abscissa 3 e ordenada 8, que corresponde a esses dois primeiros valores. Este segundo ponto é o ponto de abscissa 2 e ordenada 4, que corresponde a esses dois valores. Os demais pares correspondem na ordem aos seguintes pontos. Se ligarmos todos esses pontos por uma curva, temos uma ideia de como é o gráfico da função 2 elevado a x. Note que nesta situação, o gráfico da função corresponde a uma curva crescente que intercepta o eixo y no ponto de ordenada 1. Fazemos o mesmo para a função g de x. Calculamos os valores de g para esses valores de x, obtendo 1 oitavo, 1 quarto, meio, 1, 2, 4 e 8. Marcamos aqui no plano cartesiano os pontos correspondentes a esses valores de x e esses valores de y e ligamos esses pontos por uma curva. E aqui está o gráfico da função g de x igual a meio elevado a x. Note que nessa situação temos o gráfico de uma função decrescente que intercepta o eixo y no ponto de ordenada 1. Vamos listar agora algumas propriedades da função exponencial. Se f representa a função exponencial f de x igual a elevado a x com a maior do que 1 e a diferente de 0, então o gráfico de f intercepta o eixo y no ponto de ordenada 1. F é crescente se a é maior do que 1 e decrescente se a é um número entre 0 e 1. F é uma função injetiva. Podemos visualizar o que afirma cada uma dessas propriedades
na seguinte ilustração. Se A é um número maior do que 1, f é uma função crescente. Se A é um número entre 0 e 1, f é uma função decrescente. Isto é o que afirma a primeira propriedade vista no slide anterior. Matematicamente, dizer que uma função é crescente significa dizer que para quaisquer dois valores, x1 e x2, no domínio da função, se x1 é menor do que x2, então f de x1 é menor do que f de x2. Em outras palavras, se os valores de x aumentam, os valores de f de x também aumentam. Dizer que uma função f é decrescente significa dizer que para quaisquer dois valores x1 e x2 no domínio da função, se x1 é menor do que x2, então f de x2 é menor do que f de x1. Em outras palavras, se os valores de x aumentam, os valores de f diminuem. A segunda propriedade vista afirma que o gráfico de uma função exponencial intercepta o eixo y no ponto de ordenada 1. Podemos visualizar isso tanto no caso em que a é maior do que 1, como no caso em que a é um número entre 0 e 1. A terceira propriedade afirma que a função exponencial é uma função injetiva. Isto significa dizer que, se considerarmos dois valores distintos no domínio da função, eles possuem imagens distintas, isto para quaisquer dois valores do domínio da função. Como a função exponencial é crescente se a é maior do que 1 e decrescente se a é um número entre 0 e 1, claramente, dois valores distintos terão imagens distintas. Ou seja, se x1 é diferente de x2, f de x1 necessariamente será diferente de f de x2. Tanto no caso em que a é maior do que 1, como no caso em que a é um número entre 0 e 1. Se o nosso objetivo é apenas fazer um esboço do gráfico da função, sem necessariamente se preocupar com os valores exatos de x e f de x, no caso em que f de x é raiz de 5 elevado a x, temos que o gráfico da função corresponde a uma curva crescente, interceptando o eixo y no ponto de ordenada 1. E se g de x é 1 sobre a raiz de 5, como 1 sobre a raiz de 5 é um número entre 0 e 1, o gráfico da função corresponde a uma curva decrescente que intercepta o eixo y no ponto de ordenada 1. Em disciplinas de cálculo, normalmente estamos interessados em uma função exponencial particular, que possui base e, sendo e o número de Euler. O número de Euler é uma constante matemática representada pela letra e trata-se de um número irracional definido pela expressão e é igual ao limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x tende a zero. Aqui estamos considerando que x é um número real. O que esta notação significa é que quando os valores de x tornam-se arbitrariamente próximos de zero, os valores de 1 mais x elevado a 1 sobre x ficam cada vez mais próximos de um número que chamamos de e. Por exemplo, o número e com 4 casas decimais é aproximadamente 2,7183 décimos de milésimos. Podemos obter aproximações do número e considerando valores de x cada vez mais próximos de zero. Por exemplo, se x é igual a 1, o número de e é aproximadamente 2. Note que aqui está um valor relativamente longe deste valor fornecido com 4 casas decimais, mas não deixa de ser uma aproximação do número e. Para x igual a 0,1, que é um valor mais próximo de zero, 1 mais x elevado a 1 sobre x é igual a 2,594 milésimos. Observe que este já é um valor um pouco mais próximo deste que fornecemos. Para x igual a 0,01, o número 1 mais x elevado a 1 sobre x é igual a 2,717 milésimos. Note que aqui já temos um valor mais próximo ainda do valor 2,7183 que fornecemos. Para x igual a 1 centésimo de milésimo, o número 1 mais x elevado a 1 sobre x
já corresponde ao valor que fornecemos com 4 casas decimais para E, que é igual a 2,7183 décimos de milésimos. Se quisermos valores mais aproximados do número E, o que deveremos fazer é considerar valores de x cada vez mais próximos de zero e calcular o número 1 mais x elevado a 1 sobre x. Para nossos propósitos, o número E com 4 casas decimais é mais do que o suficiente. Bom, o gráfico então da função f de x igual a e elevado a x, como e é um número maior do que 1, ele será uma função crescente que intercepta o eixo y no ponto de ordenada 1. E o gráfico de g de x igual a 1 sobre e elevado a x, como 1 sobre e é um número entre 0 e 1, dado que e com uma casa decimal é aproximadamente 2,7, e 1 dividido por 2,7 é um número entre 0 e 1, teremos o gráfico de uma função decrescente que intercepta o eixo y no ponto de ordenada 1. Vejamos agora equações exponenciais. Equações exponenciais são equações com incógnita no expoente. Por exemplo, 2 elevado a x igual a 64, a raiz de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81, 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 2 são exemplos de funções exponenciais. Note que em todas essas equações são exemplos de equações exponenciais. Note que nessas equações o expoente está sempre, a incógnita está sempre como expoente. Nessa exposição inicial, trataremos apenas de um método de resolução de equações exponenciais, que corresponde ao método da redução a uma base comum. Este método será aplicado quando ambos os membros da equação forem redutíveis por meio das propriedades de potências a potências de mesma base, A. Como a função exponencial é injetiva, podemos concluir que potências iguais e de mesma base possuem expoentes iguais. Ou seja, em outras palavras, o que faremos é um lado da expressão escrevemos como A elevado a um determinado expoente, e o outro lado da equação escrevemos como A elevado a outro expoente. Estando os dois lados na mesma base, podemos concluir que os dois expoentes são iguais, ou seja, B é igual a C. Vejamos aqui alguns exemplos. Resolva as equações. Então, no item A, 2 elevado a x igual a 64. A ideia para resolver esta equação é deixar os dois lados a uma mesma base. Então, como desse lado temos 2 elevado a x e 64 é igual a 2 elevado a sexta, podemos reescrever esta equação como 2 elevado a x igual a 2 elevado a sexta. Do lado de cá temos a base 2 e aqui também a base 2, então basta comparar os expoentes. X é igual a 6. 8 elevado a x igual a 1 sobre 32. Podemos reescrever o número 8 como 2 ao cubo e o número 32 como 2 à quinta, e assim esta equação se transforma em 2 ao cubo elevado a x igual a 1 sobre 2 à quinta, que é equivalente a 2 elevado a 3x, aqui apenas multiplicamos os expoentes, igual a 2 elevado a menos 5, que corresponde a 1 sobre 2 à quinta. Como desse lado, como agora temos a mesma base dos dois lados da igualdade, basta comparar os expoentes. Então, 3x é igual a menos 5, então x é igual a menos 5 terços. Nesta outra situação em que temos a raiz quadrada de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81, escrevemos a raiz quadrada de 3 como 3 elevado a meio, a raiz cúbica de 81 como a raiz cúbica de 3 à quarta. Aqui podemos utilizar a propriedade de potências, em que o expoente do radicando fica como numerador desta fração e o índice da raiz fica como denominador desta fração. Então, reescrevemos esta equação como 2 elevado a x sobre 2, esse x sobre 2 foi simplesmente multiplicando esses expoentes, igual a 3 elevado a 4 terços. Como temos a mesma base dos dois lados da igualdade, basta compararmos os expoentes. Então, x sobre 2 é igual a 4 sobre 3, que é equivalente a dizer que x é igual a
8/3. Finalizamos por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.